Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito do Conde de Saint-Germain, o alquimista do século XVIII, que alegava ser imortal, ter um elixir da vida eterna e produzir diamantes a partir de água. Múltiplos relatos mostram que essa pessoa apareceu em vários momentos da história depois da sua suposta morte, então indicando que talvez tenha um fundo de verdade por trás dessas lendas. A reprodução fica por conta dos múltiplos vídeos que você encontra quando você pesquisa Conde de Saint-Germain no YouTube. Nós temos aqui de vários canais que abordam o Conde de Saint-Germain e afirmam que ele viveu desde 1760 até 1950. Conforme aparece nas fotos, a gente vai entender exatamente quem é cada uma dessas pessoas mais adiante no decorrer do vídeo. Mas a primeira parte do vídeo é justamente uma biografia do Conde de Saint-Germain produzida a partir de cartas contemporâneas. Essa biografia fui eu que transcrevi e fiz isso a partir das próprias cartas. Você encontra nesse link aqui as cartas. Essa é um livro em alemão, originalmente, do Projeto Gutenberg. O Projeto Gutenberg, na verdade, disponibiliza livros, um deles, por exemplo, esse aqui. E se você não entende alemão, é só você traduzir para inglês ou para qualquer outro idioma de sua preferência. E aqui você encontra, então, todas as cartas de várias épocas, dele em Londres, dele na França, dele em Haia, dele na Holanda, dele na parte da Holanda dominada pelo reino austríaco e assim por diante. Aqui você encontra cada uma das cartas, e a partir das cartas, então, eu li essas cartas e produzi uma biografia, que é o que a gente vai ver na próxima sessão. Então, a pessoa que a gente está investigando começou a usar o nome Conde de Saint-Germain no começo de 1740. A primeira fonte que menciona esse nome é o Horace Walpole, em 1745, afirmando que tem um bobo que foi colocado sob custódia, vivendo sob esse nome, estando lá por 2 anos e se recusando a dizer o próprio nome, além de Conde de Saint-Germain, e dizer também que não teve nenhum tipo de relação com uma mulher. A gente vai entender melhor o que isso quer dizer daqui a pouquinho. Ele canta, toca violino e compõe. Além disso, tem múltiplos rumores sobre a origem, de que ele seria italiano, espanhol, polonês, de que ele fugiu do México para Constantinopla com as joias da esposa, de que ele seria um padre, um músico ou um nobre. Ele foi solto e agora alega que ele foi preso por ser um espião. Em 1757, o Giacomo Casanovas descreve um jantar que teve com o conde na França. Aquele citado como alguém que finge ser um fazedor de milagres, que quer impressionar os seus interlocutores e muitas vezes consegue. Além de ser bem educado, um bom músico e um químico, a gente vai falar muito da parte química a respeito dos feitos dele na área da química. Ele tem um rosto agradável, sabe conversar com as mulheres. Ele dá para elas maquiagem e produtos de beleza e ao mesmo tempo ele vende uma garrafa de água que alegadamente é capaz de mantê-las jovens. Essa garrafa de água não é capaz de rejuvenescer, mas pode manter a pessoa jovem, a princípio, para sempre. Em outro trecho, o conde é mais uma vez citado como uma fraude, porque alega ter 300 anos de idade, possuir a cura para todas as doenças, produzir diamantes, possuir o segredo para derreter diamantes e produzir diamantes a partir de água pura. Em outro trecho é mencionado que ele frequentava jantares, mas não comia nada, porque dizia que a vida dele dependia de uma dieta que ninguém além dele podia saber, mas os anfitriões não estavam nem aí porque eles queriam mais era ouvir o que o conde tinha a dizer. Em outro trecho, ele vendeu para uma mulher uma joia magnética que seria capaz de atrair raios e permitir que ela subisse até o sol, mas que isso só funcionaria na presença do conde em questão e nunca foi testado. Ele eventualmente foi empregado pelo rei Luís XV da França como um químico, para trabalhar na produção de pigmentos para fábricas de roupas francesas e também para produzir o elixir da vida eterna. Aparentemente não funcionou, porque o rei Luís está morto faz um tempinho. Em outra ocasião, o conde afirmou ter conhecido Francisco I, que viveu entre 1494 e 1547, então bem antes dele poder tê-lo conhecido, descrito a sua aparência. Na corte de Luís XV é dito que o conde foi capaz de remover manchas de um diamante. Então aqui nós temos os feitos que ele afirma ser capaz de fazer, por exemplo, produzir diamante a partir de água e fazer uma mulher ascender até o sol e também todas as possibilidades de vida eterna, é que nós temos as coisas que ele realmente fez. Por exemplo, corantes e remover manchas de diamante. E essas distinções são bastante importantes. Uma carta de 1760 afirma que o conde também aconselhava o rei e seus ministros em assuntos estratégicos e atuava em missões de espionagem para descobrir oficiais traidores. Uma carta de 1779, citando 20 anos antes, portanto 59, menciona que o autor desconfia do conde, porque a sua personalidade sempre permaneceu um mistério e ele fazia alegações absurdas. A gente tem uma memória de 59 que menciona que o conde mostrou ao nobre uma caixa cheia de pedras preciosas. Ele pensou que fosse a lâmpada do Aladim, porque tinha diamantes coloridos, uma opala imensa e uma safira do tamanho de um ovo. A mesma memória menciona que o conde tinha uma reputação de ser imortal,
graças ao elixir que o mantinha jovem e que era vendido na época por ele mesmo. Outra memória menciona que as pedras preciosas eram falsas, eram tingidas por algum processo que ele tinha desenvolvido e que ele também pintava no estilo de pinturas históricas. A próxima fonte é de maio de 1760, afirma que o conde chegou na Holanda e que ele teria nascido na Itália em 1712. Ele fala alemão, francês, italiano e inglês, ele conhece artes e ciências, é um bom químico e é um virtuoso na música, além de uma companhia muito boa. Em 1745, a situação na Inglaterra teria sido causada por um homem que foi traído pela esposa com ele e, como vingança, ele colocou no bolso uma carta de um opositor político do rei. Isso resultou na prisão, mas eventualmente levou à soltura, provando a inocência. Então, aquilo lá que a gente falou mais cedo, de que ele foi preso por ser um espião, de que ele nunca esteve com uma mulher, vem daqui, vem dessa notícia, melhor, é explicado por essa notícia. Essa fonte provavelmente explica as alegações do conde, como eu disse, ao dizer que nunca esteve com a mulher e que foi preso por acusação de espionagem. Se ela estiver correta, então foi isso que aconteceu. Ele foi falsamente acusado após uma rivalidade com um homem a respeito de uma mulher com a qual ele talvez tenha tido um caso. Uma carta dessa época revela que o conde esteve em Haia. Ele falava de uma forma incomum sobre as finanças dos ministros holandeses e dizia que estava envolvido numa missão financeira para a França. Uma carta enviada pelo próprio conde menciona que ele está disposto a estabelecer relações diplomáticas entre a Holanda e a França, se o rei assim quiser. Mas uma carta enviada por um oficial holandês pede que o conde fosse extraditado para a França assim que a carta fosse recebida, porque se ele tentasse intervir na política ou nas finanças de alguma forma, ele ia ser preso em prisão perpétua. Então a missão dele deu totalmente errado e os holandeses não gostaram nem um pouco dessa proposta. As cartas revelaram que uma extradição do conde estava sendo planejada, mas que ele fugiu antes que isso acontecesse. Ele foge para a Inglaterra. Por que para a Inglaterra? Provavelmente porque a decisão de mandá-lo para a Holanda foi uma decisão tomada pelo rei sem o conselho dos ministros. E aí, a partir do momento em que nós temos essa informação chegando aos ministros, o rei é meio forçado a aceitar esse processo de extradição. Vale lembrar que essas monarquias não são as monarquias no estilo Game of Thrones, em que você tem o rei mandando fazer alguma coisa e todo mundo obedece. Era um jogo de poder muito mais complexo do que o que é representado em séries, por exemplo, Game of Thrones, House of Dragon e assim por diante. Então, nesse caso, o poder do rei não era exatamente ilimitado, como essas séries tendem a representar. Então, ele foge para a Inglaterra num barco de correio para buscar refúgio da violência dos oficiais. Os oficiais, porém, recusam a presença do conde para não causar uma crise diplomática e insistem na sua saída. Ainda em 1760, uma carta do Voltaire, aquele Voltaire, o filósofo, para o rei Frederico II, menciona um homem imortal e onisciente, chamado Saint-Germain, de acordo com relatos de terceiros sobre as próprias alegações. O rei, porém, responde que Saint-Germain é apenas uma lenda. Assim, o conde permaneceu na Inglaterra, onde foi novamente preso. Ele recebeu propostas de múltiplos franceses para libertá-lo. Em 1762, o conde foi mais uma vez visto na Holanda, usando outro nome, conforme uma carta aqui revela, mas dessa vez ele vivia numa cidade holandesa, tinha um laboratório e produzia corante para couro e outros materiais. Ele seria um grande filósofo, conhecedor da natureza, e às vezes se refere como o príncipe da Espanha. Agora ele parece ser bem-vindo na Holanda, porque ele fornece corantes para uma fábrica de porcelana para um nobre da região e parou de tentar intervir na política holandesa, conforme estava acontecendo. Em 63 ele vai para a parte da Holanda dominada pela Áustria. Lá ele apresenta os experimentos para um nobre. Esses experimentos envolvem transformar ferro num metal tão bonito quanto o ouro, pintar couro, seda e madeira com corantes, remover o cheiro de óleos e de demais substâncias. Isso originou múltiplas discussões entre os nobres, longas demais para serem citadas aqui, a respeito da credibilidade do conde de Saint-Germain e da possibilidade de contratá-lo para obter o seu trabalho, porque seria difícil obter lucro num empreendimento do tipo. Mas uma análise dos materiais tingidos revelou que a qualidade era inferior à dos materiais produzidos em outros países. Ainda assim, foi montada uma fábrica para o conde. Ele conseguiu convencer esses nobres a montar uma fábrica para ele, e uma carta afirmava que eles tinham um processo secreto e conseguiam transformar ferro num metal parecido com ouro, de gilã, seda, pele de cabra, algodão e couro. Há dúvida se o metal em questão é bom, mas ele produz um líquido que permite tingir materiais. Então, produziriam um metal só na quantidade necessária para produzir esse líquido que tingiria materiais, e a madeira tingida é apenas um subproduto. Então, se é boa ou não, tanto faz, porque é só um subproduto. Se não for boa, a gente só joga fora esse subproduto e está tudo certo. A resposta foi que o rei não contribuiria sequer uma moeda com esse empreendimento, nem se responsabilizaria por qualquer prejuízo, porque é considerado imprudente e inviável. No mesmo ano, o conde, porém, decidiu partir e deixar a fábrica nas mãos dos nobres que acreditaram nele. Então, em 1764, o conde se muda para Ansbach, na Alemanha, e contou ser um refugiado russo com o nome de Tsarogui.
Após ser bem recebido pelos locais, ele consegue uma audiência com os nobres e propõe um plano para a instalação de fábricas que produziriam tecidos e couros coloridos. Ele, porém, produz essas peças, as peças são analisadas e é revelado que os materiais são frágeis, depois de passarem pelo processo de tingimento. Um sapato foi usado e se desmanchou depois de 24 horas. Muitos tecidos tingidos não eram confortáveis quando você os vestia. Isso levou a uma crise, porque constatou que o conde dizia ter uma idade avançada e uma perfeita saúde, mas ele sofria de ataques de gota. Era algo um tanto incompreensível para quem dizia ter a panaceia, a cura para todas as doenças. O fato do conde ter usado múltiplos nomes na sua vida também foi um fator de conflito. Isso resultou na sua expulsão daquele local. Em 1777, em Leipzig, na Alemanha, o conde agora usava o nome de Weldon. Ele alegava ter vivido nos tempos de Jesus, dizia conhecer o segredo para uma vida perpétua e livre de doenças, apesar de sofrer da gota, não acreditava que ele iria morrer e seguia uma dieta de uma refeição única todos os dias. Outro trecho da memória, inclusive, menciona que ele teria aconselhado Jesus. E a gente vai falar disso mais adiante. Em 1777, o rei Frederico se mostrou interessado em saber por que o conde estava em Leipzig. Para uma princesa, o Frederico afirma que estava sendo ameaçado, entre aspas, pela presença de um aventureiro famoso, sobre o qual coisas incríveis são ditas, mas que ele não confia nesse tipo de pessoa. A correspondência aqui basicamente revela que ele tenta conseguir uma audiência com o conde, mas ele não consegue em última instância. O informante revela que os projetos do conde desafiam o senso comum e conceitos provados e que o seu sistema do conde se refuta por conta própria, mas ele fica em silêncio quando é confrontado. Em outro trecho, ele agora se chama Príncipe Rakowski. A lista de projetos proposto pelo conde é apresentada. Elas incluem a produção de cores, refinamento de couros de baixa qualidade, um substituto para o corante de cochonilha. Cochonilha, se você não sabe, é um tipo de inseto da onde um corante vermelho é extraído. Esse tipo de inseto aqui, se eu pesquisar por cochonilha corante, você vai ver exatamente do que se trata. É o corante vermelho. Então, é um corante que vem de insetos. Na época, esse corante já existia. Ele propunha que esse corante fosse substituído por outro tipo de corante. Isso também envolvia um alvejante de tecidos, tingir sedas e a produção do elixir da vida eterna, como você já conhece. Em outra lista, após uma discussão mais detalhada dos corantes a serem produzidos, tem também manufatura de papel, penas, marfim, madeira colorida, procedimentos para vinhos, fabricação de licor, preventivos contra doenças, purgativos que removem substâncias más do corpo, cosméticos e azeite de oliva, que seria feito em 12 horas na Alemanha. Uma carta de um informante afirma que o conde não é maçom, não é mago, não é um teosofista. O Frederico estava interessado em encontrá-lo pessoalmente, conforme a gente revela, mas ele nunca conseguiu. O conde então se muda para Berlim. O livro de memórias diz que o conde tinha alguns séculos de idade e tinha um segredo para produzir ouro e diamantes. Ele falava todas as línguas europeias, ele se hospedou em uma das melhores estalagens de Berlim e alugou uma carruagem que permanecia do lado de fora todo dia, mas não era usada em momento algum. Em uma discussão sobre a Pedra Filosofal, ele se limitou a dizer que as pessoas fazendo a pesquisa sobre a Pedra Filosofal estavam usando apenas fogo como elemento principal e não consideravam que o fogo se dissolve e divide, portanto seria absurdo trabalhar somente com o fogo. Ao assistir uma peça teatral sobre Mariamne, a esposa do Herodes, o conde alegou que conhecê-la pessoalmente e que presenciou o sofrimento de Jesus, além de ter alertado Jesus que se continuasse com as suas metas ele terminaria mal, ou seja, crucificado. Então o conde basicamente alegou ter aconselhado Jesus a parar o que ele estava fazendo, senão ele seria crucificado. Ok. O conde então vai para Hamburgo, na Alemanha, em 1778. Lá uma correspondência menciona que ele tem uma grande quantia em dinheiro, escreve noite e dia e tem contatos com reis. Ele diz agora ter 182 anos, apesar de parecer ter 40. Em 1779, o conde vai para Altona, na Alemanha. Lá ele continua discursando sobre produção de pigmentos, melhoria de metais, e afirma que não é necessário produzir ouro, mesmo que alguém soubesse fazê-lo, porque ele tem a técnica para transformar ferro num metal parecido com ouro. Além de dizer que ele é capaz de melhorar pedras preciosas e aumentar o seu valor. Uma carta de um nobre de 79 traz a opinião de que o conde é um charlatão, um bobo, um falante e um bolsa de vento, ou seja, alguém que não tem nada por dentro. Apesar do príncipe Carlos honrá-lo e admirá-lo e assistir a 3 horas de aula do conde todos os dias, essa é a opinião de um dos nobres da corte. Então você vê que desde sempre nós temos pessoas que acham que o conde é um charlatão. Eu acho que você já percebeu que essa é a conclusão que a gente está se encaminhando. Uma fonte revela que em 1780 o conde encerrou sua carreira porque ele sofreu de alguma condição, hoje a gente entende que provavelmente foi um AVC, que paralisou a própria língua. Em 1684, o conde falece. O registro da igreja de St. Nicholas, em Eckernförde, revela que a morte ocorreu no dia 27 de fevereiro
em 1684, que ele foi sepultado na própria igreja. A gente tem aqui vários registros e outros documentos também a respeito dos gastos para fazer o enterro e assim por diante. E aqui nós temos também mais uma informação de que ele foi enterrado no dia 2 de março da manhã e que isso custou 12 marcas. O prefeito então publica um aviso alertando que as pessoas que tivessem qualquer direito à herança deixada pelo conde deviam providenciar documentos e evidências dentro de algumas semanas. Ao que parece, ninguém fez isso. Um livro de memórias do príncipe Carlos, o mesmo que eu citei agora há pouco, revela que o conde finalmente confessou sua idade real de 88 anos no leito de morte e morreu aos 92 ou 93, tendo também dito ser filho do príncipe Rakowski, da Transilvânia. A gente já falou dele, ele usava inclusive o nome de príncipe Rakowski, justamente por isso, com a primeira esposa, e colocado sob a proteção dos últimos Betsy, da Itália, onde foi educado, decidido se chamar Sanctus Germanus, após descobrir o nome dos seus outros 2 irmãos. Então é dito aqui que ele recebeu a informação de que o nome dos irmãos era San Carlo e Santa Elisabetta, de acordo com os imperadores, então ele decidiu se chamar Santos Germanos, ou o Irmão Santo. Mas quem exatamente era o conde? A real identidade do conde permanece um mistério. Tem múltiplas explicações, nenhuma chegou a ser provada ou sequer favorecida. Eu vou apenas relatar algumas contemporâneas e atuais que existem. A versão contada pelo próprio conde diz que ele seria filho do Francisco Rákóczi, que foi enviado para a tutela dos Medici, ou Medici, não sei qual seria a pronúncia correta, para fugir da perseguição dos Habsburgos. Dada a idade de 88 anos, quando ele disse isso, ele também disse que ele tinha 88, isso significaria que o conde nasceu quando o Francisco tinha 15 anos. Possível, mas improvável. O Ernest Ludwig Gerber, o autor do século XVIII, identifica o conde como um violinista de nome Giovannini, que teria vivido em Berlim em 1940, mas ele não explica os motivos dessa identificação. O Marquês declarou que o conde era um judeu de nome Simon Wolff, nascido em Estrasburgo. Outros afirmam que ele era um jesuíta espanhol chamado Aymar e outros assumem ser um nobre de Portugal. O Peter Barnum, que viveu um tempo depois, afirma que a teoria mais plausível é que Saint Germain seria o filho bastardo de uma princesa italiana com um coletor de impostos chamado Rotondo, no distrito de San Germano, na Saboia. Isso aqui parece ser sustentado por fontes mais antigas também, que citam esse mesmo resultado quando uma visita em Veneza revela que os Medici não cuidaram de nenhum filho de Francisco e que, na verdade, a explicação para o conde seria justamente essa. Vale lembrar, no entanto, que o fato de ninguém saber quem é o conde precisamente não quer dizer que ele é um viajante do tempo ou uma pessoa imortal, apenas quer dizer que é um homem que, a partir de certo momento na vida, decidiu se mudar e assumir uma nova identidade. Tendo dinheiro, isso é relativamente simples de ser feito na Europa do século XVIII, não é um problema, perfeitamente factível que algo do tipo aconteça. Partindo dessa biografia, o que a gente pode dizer a respeito do conde? Fica evidente, a partir da biografia, que tem uma distinção entre o que ele realmente fazia e o que ele alegava ser capaz de fazer. Na primeira categoria, todos os feitos são perfeitamente explicáveis por coisas mundanas. E eu vou explicar isso agora. Produzir pigmentos é perfeitamente possível se você entende de química. Esses pigmentos, apesar de parecerem baratos e superiores aos usuais, acabaram se mostrando inviáveis para atingir tecidos porque se desfaziam ou ficavam desconfortáveis para vestir. Remover manchas de um diamante, que é dito que ele fez, também é possível a partir de um conhecimento químico, provavelmente envolveu usar ácido ou outra substância capaz de dissolver o contaminante que estava na parte externa da joia. Transformar metal em algo parecido com ouro também é perfeitamente possível sabendo metalurgia. Provavelmente envolveu a produção de uma liga metálica de coloração semelhante e de maleabilidade semelhante também. Porém, as análises da época apontaram que esse metal não parecia sequer ser viável para produzir outros objetos. Pedras preciosas também podem ser tingidas, ele fazia isso, e com processos químicos também é possível aumentar o seu valor, removendo impurezas que estejam na parte externa. Conde tinha uma grande fortuna no final da sua vida, isso não é mistério nenhum. Todas as fontes descrevem ele como alguém muito persuasivo. Ele vagou por cidades na Alemanha, oferecendo seu segredo para a produção de corantes, conseguiu que muitas fábricas fossem instaladas, isso certamente teve um preço, ele não vendeu o segredo dele de graça. Por outro lado, o conde alegou muitos feitos fantásticos, mas jamais demonstrou esses feitos. A sua própria idade é contraditória de acordo com as fontes. Ele fala 350 anos, 182 e até mesmo mais de 1700 para ter conhecido Jesus, conforme ele indica. Tudo indica que o conde mentia sua idade conforme o interlocutor. Na época, seria improvável que dois interlocutores de países diferentes se encontrassem e falassem: ah, ele me disse 350, mas peraí, ele me disse 182, mas ele me disse 1700. Como que ele conheceu Jesus se ele só tem 182 anos? Mas hoje, que a gente tem todas essas cartas, a gente consegue perceber claramente que foi exatamente isso que aconteceu. Ele mentia a sua idade conforme a pessoa que ele estava conversando. Se fosse conveniente, ele poderia ter 1.600 anos, senão ele poderia ter menos
e assim por diante. O conde também vendia uma água capaz de manter pessoas jovens para sempre, mas nenhum dos seus clientes parece ter conseguido a vida eterna. Luís XV, por exemplo, morreu de varíola e envelheceu normalmente. O próprio conde também faleceu, aparentando possuir cerca de 90 anos. Ele também afirmava possuir a panaceia, a cura para todas as doenças. Ainda assim, tinha ataques de gota. Gota é uma doença inflamatória nas articulações e sofreu um AVC. Bem contraditório. O conde também dizia ser capaz de produzir diamantes a partir da água pura e derretê-los para formar um diamante maior, mas jamais demonstrou essas capacidades. É estranho que alguém com essas habilidades precise se envolver na produção de corantes para poder ganhar dinheiro. Você pode literalmente produzir diamante a partir de água, mas você está instalando fábrica de corante para você ganhar dinheiro. Você está trabalhando no tingimento de tecidos e coisas do tipo, quando você pode produzir diamante a partir de água que você encontra, sei lá, no rio. Isso não faz sentido nenhum. Por fim, o conde vendeu uma joia magnética que atraía raios e permitia que uma mulher subisse até o sol. A gente sabe hoje que a mulher morreria eletrocutada no primeiro raio que a atingisse e jamais completaria uma viagem até o sol, mesmo que por alguma razão isso permitisse a ascensão dela. Tem uma coisa chamada vácuo no espaço que impede que isso aconteça. Dessa forma, todas as demonstrações feitas pelo conde são explicáveis por processos mundanos. E nenhuma das alegações inexplicáveis por processos mundanos foi sequer demonstrada. Então a gente conclui que o conde era sim alguém com grande conhecimento químico que usava esse conhecimento principalmente para a produção de corantes e para melhorar pedras preciosas. Porém, além disso, o conde era um típico charlatão. Existem muitos charlatães no mundo e o conde era um deles. Ele fazia alegações fantásticas, vendia essas alegações, vendeu a joia para a mulher subir até o sol, vendeu o elixir da vida eterna, mas jamais demonstrou em funcionamento qualquer uma dessas alegações. Vamos então para a pergunta mais importante. Será que o conde é de fato imortal? Dizer ser imortal ou ter grande idade não é suficiente para você ser imortal, como a gente sabe. Eu posso dizer que eu sou imortal, isso não me torna imortal. A noção de que o conde é de fato imortal parece ter sido popularizada a partir de 60, numa obra intitulada O Grande Segredo do Conde Saint-Germain, que distorce e fabrica episódios das memórias citadas na sessão anterior. O primeiro argumento seria que o conde foi visto em 1710 e depois em 1759 e aparentou não envelhecer. Esse argumento reside somente num relato de segunda mão de alguém que acredita tê-lo conhecido décadas atrás em Veneza, mas não tem certeza se realmente conheceu, se conheceu alguém de mesmo nome, só sabe que talvez tenha conhecido alguém parecido na mesma época. Aí nós temos a Teosofia, uma religião estabelecida nos Estados Unidos no século XIX, que ensina que tem uma sociedade antiga de mestres espirituais ao redor do mundo, centrados no Tibete. Adivinha quem é um deles? O Conde de Saint-Germain. Assim, a autora Isabel Cooper Oakley, uma proeminente teosofista, em 1912, transforma esse episódio que eu citei agora num diálogo entre o conde e uma madame, em que a madame fala: será que eu conheci seu pai? E ele fala: não, você me conheceu, eu lembro muito bem de você. Esse diálogo é citado em várias fontes como real, mas aparenta ser uma mera fabricação da Isabel para ilustrar o episódio. Ao menos ela sequer cita qualquer fonte para a origem desse episódio. Além disso, nós temos a Helena Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica, que afirma, sem qualquer evidência, mais uma vez, que o conde teria sido visto em 1785 numa conferência com a imperatriz da Rússia e aparecido para a princesa de Lambelle e para uma amante do Luís XV enquanto ela esperava a lâmina da guilhotina. A gente não achou nenhuma confirmação desses relatos em nenhum outro lugar. Aí a gente tem a condessa de Adhemar, que teria relatado visto o conde em várias ocasiões depois da sua suposta morte. Essa informação, porém, vem do livro da Isabel e também carece de qualquer citação. Blavatsky então reporta que ela esteve no Tibete e conheceu um homem inglês que sabia vários idiomas, além de ser um conhecedor da natureza. O fato, caso isso tenha acontecido, porque a gente nem sabe se aconteceu, se ela está mentindo, mas caso tenha acontecido, o fato dela ter conhecido um homem inglês que sabia vários idiomas não parece ser suficiente para concluir que se trata do Conde de Saint-Germain e depois que se trata do Francis Bacon, que são a mesma pessoa. É basicamente essa conclusão que ela faz. Eu achei um inglês que conhece vários idiomas e conhece a natureza, portanto ele é Francis Bacon e ele é o Conde de Saint-Germain. Isso é absurdo, isso só faria sentido se só existisse um único poliglota conhecedor da natureza em toda a história humana, e aí, claro, só poderia ser a mesma pessoa. É falso. Deve existir mais de um, inclusive, vivendo hoje no mundo real, e o Conde de Saint-Germain não é uma planária que se divide entre várias. Então, não faz sentido nenhum você alegar que ele seja o Francis Bacon, que é uma das alegações feitas a respeito daquilo. Francis Bacon foi um rosacruciano que viveu um tempinho antes do Conde de Saint-Germain, e evidentemente são pessoas totalmente diferentes, porque a única relação entre eles é isso que eu falei sobre o Tibete, que não faz sentido nenhum. A gente tem o Leadbeater, outro escritor da Teosofia, que alega que conheceu os Saint-Germanos no século XX em Roma, onde eles conversaram sobre a sociedade teosófica, mas é um relato sem qualquer evidência.
Mais recentemente, a gente tem um mágico, um ilusionista de nome Richard Chanfray, que foi preso por 6 anos devido ao roubo. E na prisão, ele entrou em contato com livros antigos e passou a se autodeclarar o Conde de Saint-Germain. Ele cometeu suicídio em 1983 e se autodeclarar Conde de Saint-Germain não é suficiente para ser Conde de Saint-Germain. Eu posso me declarar Conde de Saint-Germain, isso não me torna o Conde de Saint-Germain. E eu posso chamar a taça do Paulistão de Mundial, isso não torna a taça do Paulistão um Mundial. Assim, as alegações de imortalidade do Conde surgem a partir da Teosofia, que tem o Conde como um dos grandes mestres espirituais e que precisa estar vivo até os dias de hoje, e são popularizadas por livros de mistério, mas não estão sustentadas em nenhum documento real, ou ao menos nenhum documento real foi fornecido ou encontrado até o momento. Se você tem esses documentos, por favor apresente. Por favor apresente as memórias da fulana que falam que viu o Conde de Saint-Germain depois da morte dele. Apresenta o documento original e aí sim a gente conversa, porque até lá a gente só tem escritores da Teosofia que fabricaram esse tipo de alegação. O Conde era maçom, não tem nenhuma evidência de que o Conde, que faleceu em 1784, tenha sido maçom. Essas informações vêm da alegação de que o Conde foi o Francis Bacon, um alquimista que ele sim ocupou o posto mais elevado da Ordem Rosacruz. Agora, essa alegação, por sua vez, é infundada e vem daquilo que eu já falei sobre a presença de um inglês polímata e poliglota no Tibete. Uma carta contemporânea já estudada, que eu falei mais cedo, revela que o Conde não era maçom, de acordo com a investigação feita na época. Tem imagens do Conde? Sim, tem uma única imagem do Conde, essa que você vê aqui, e a que você vê na miniatura também, que mostra o Conde de Saint-Germain. É uma gravura produzida pelo Nicholas Thomas em 1783, aqui eu tenho que consertar o 9 para 7, a partir de uma pintura pertencente a uma marquesa que já foi perdida. Então essa aqui realmente é uma imagem do Conde. Outra imagem, agora a coisa fica vergonhosa, porque nós temos essa miniatura da Fatos Desconhecidos que traz esse camarada aqui, na verdade é do Claude Louis, o Conde de Saint-Germain, mas que é outra pessoa, foi um general francês, viveu entre 1707 e 1778. É um período parecido, mas não é o mesmo Conde, não é a mesma pessoa, não tem nada a ver, conforme você pode perceber aqui. Foi educado em escolas jesuítas, tem uma biografia muito bem conhecida e não tem nenhuma relação com o nosso Conde de Saint-Germain. Ah, mas parece. Sim, parece. Muita gente no mundo se parece e a principal razão pela semelhança é o cabelo. Como você pode perceber, esse cabelo era simplesmente comum na aristocracia francesa e não significa muita coisa. Outra imagem tipicamente associada a ele mostra vários homens ao lado da própria Blavatsky. Ela está aqui e esse cara aqui seria o Saint-Germain, mas eu não achei nenhuma evidência que indique que ele seja o Saint-Germain, mesmo segundo a Blavatsky. A Blavatsky não afirmou que esse cara aqui seria, por sua vez, o Conde de Saint-Germain. Ela só está ao lado de vários outros membros da Sociedade Teosófica, como de costume. Várias imagens da internet são meras gravuras feitas por membros da Sociedade Teosófica que retratariam o Conde de Saint-Germain de acordo com visões, de acordo com opiniões e assim por diante, mas não são imagens reais de pessoas que diriam, isso aqui, esse cara aqui foi o Conde de Saint-Germain em tal época. Não, só que é uma gravura feita simplesmente para ilustrar como ele se parecia na visão de algum membro dessa religião. Tem obras produzidas pelo Conde? Sim, ele se apresentava em espetáculos musicais, uma pesquisa supostamente compilou as obras musicais feitas por ele, mas eu não tenho acesso original para confirmar de que formas essas partituras foram obtidas e assim concluir se a proposta dessa pesquisa é válida ou não. Se baseou, por exemplo, naquele violinista italiano que não tem evidências de ser o Conde de Saint-Germain, ou se realmente encontrou partituras assinadas por ele e assim compilou o livro. Tem um livro esotérico francês chamado Las Tres Saintes Trisophies, seria algo como a mais sagrada trinosofia, você pode encontrar aqui. Ela conta a respeito de uma espécie de ciclo de 400 mil anos que culmina no Apocalipse, e o texto usa cifras e métodos ingênuos de criptografia, usa letras de cabeça para baixo, letras ao contrário, textos escritos de trás para frente, vogais são omitidas, letras trocadas por números, enfim. Criptografia muito simples de ser quebrada e a autoria é desconhecida. A gente pode ser que ele tenha sido feito pelo Alessandro Cagliostro, um ocultista italiano, ou pelo Conde de Saint-Germain, mas a suspeita do Conde recai apenas numa nota escrita no rodapé por um vendedor de livros, que menciona aqui o Conde de Saint-Germain, mas a gente não tem certeza se realmente essa nota procede ou não. Um outro livro que é assinado pelo Conde de Saint-Germain, ele é em formato triangular, então você vai abrindo ele dessa forma aqui, ele tem um formato de um triângulo equilátero e você vai lendo ele página por página, abrindo, não sei se deu para ver minha mão, mas é basicamente isso aqui que você faz para você ver o livro, e ele revela 2 rituais, um para a extensão da vida, que requer você usar esse talismã desenhado aqui embaixo, e outro para a descoberta de objetos valiosos, que requer ser feito durante o eclipse solar. Ele começa com uma inscrição em latim detalhando ser um presente dado pelo Conde de Saint-Germain. Você pode encontrar ele cifrado também, mas é uma cifra muito simples, é uma cifra de substituição alfabética,
aqui no arquivo da internet. E aqui então você pode ver todas as páginas do livro, você até pode imprimir se você gosta disso por alguma razão, e então você consegue lê-lo dessa forma. Teve gente que conseguiu organizar isso aqui no formato de uma estrela de Davi, usando triângulos. É bem evidente que você consegue fazer isso, mas ninguém conseguiu obter nenhuma informação adicional a partir dessa organização. Ok, triângulos equiláteros permitem que você faça isso. Isso é geometria básica, não dá para ir muito além disso. Assim a gente pode concluir que o Conde de Saint-Germain foi um poliglota e químico cuja identidade é desconhecida, viveu no século XVIII, tendo falecido em 1784. Como todas as demonstrações feitas pelo Conde são explicadas por processos mundanos, e nenhuma das que não poderiam ser explicadas por processos mundanos foram feitas, é razoável concluir que o Conde também era um típico charlatão, que vendia artefatos capazes de feitos improváveis, mentia sobre a sua idade em diferentes círculos sociais, e apesar de alegar ser capaz de transformar água em diamantes, ganhava dinheiro vendendo seus segredos para a produção de corantes, e não transformando água em diamantes e vendendo diamantes propriamente dito. Então, não tem nada que indique que o Conde de fato era capaz de fazer os feitos que ele alegava fazer. Ele alegava muito fazer esses feitos, mas ele nunca demonstrou esses feitos de acordo com as cartas contemporâneas. As alegações de imortalidade vêm das mentiras que ele mesmo contava. Ele mentiu a idade várias vezes e deu valores diferentes, 280 anos, 350, mais de 1700, porque ele teria convivido com Jesus, e assim por diante. E também da sociedade teosófica, que forjou citações e relatos para sustentar que ele foi visto após a sua morte. Nenhuma das citações é sustentada até o momento por documentos reais. Como eu disse, se você tem um documento real, por favor, me apresente. Apresente a fonte original e aí a gente confere se essa fonte realmente cita ter conhecido o Conde de Saint-Germain após a sua morte.